Olá, sou José Marcos e esse aqui é mais um Contos da Gente. Nosso encontro semanal no qual vocês ouvirão histórias e textos inspiradores para o nosso dia a dia. E esse nosso encontro acontece todas as quintas-feiras, no final da tarde, comecinho da noite, tá bom? E não se esqueçam de se inscreverem no canal, de ativar o sininho das notificações, dar o seu like nos conteúdos e, é claro, compartilhar o link com todo mundo, tá bom? Então vamos para o Contos da Gente de hoje. Um abraço, fiquem bem. Gostaria de trazer para vocês hoje uma fábula chamada A Águia e a Galinha, de autoria de Leonardo Boff. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro a fim de mantê-lo cativo em sua casa. Ele conseguiu pegar um filhote de águia. Ele capturou um filhote de águia ao invés de um passarinho comum e colocou esse filhote no galinheiro, junto às galinhas. O filhote de águia cresceu como uma galinha. Então, depois de 5 anos, esse homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto eles passeavam pelo jardim, o naturalista observou e falou: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato," disse o homem, "é uma águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais águia, é uma galinha como as outras agora." "Não," retrucou o naturalista, "ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração vai fazê-la daqui um dia voar às alturas. Qualquer dia ela vai voar. Ela é uma águia." "Não," insistiu o camponês, não é. Ela virou galinha, jamais vai voar como águia." Então os dois decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, pegou a águia, a ergueu bem alto e, desafiando a águia, disse: "Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia ficou sentada sobre o braço estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor, ela viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos e pulou para junto das galinhas. O camponês comentou: "Não te disse? Ela virou uma galinha, uma simples galinha." O naturalista insistiu: "Não, eu não me conformo. Ela é uma águia. E uma águia sempre será uma águia. Vamos tentar uma coisa diferente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou para ela: "Águia, você é uma águia. Abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, rapidamente ela pulou para junto delas. O camponês sorriu e voltou a carga, com o naturalista dizendo: "Tá vendo, eu te falei, ela virou galinha, não tem jeito." O naturalista, de novo inconformado, falou: "Não, eu não me conformo. Ela é águia, possui sempre um coração de águia. Vamos experimentar uma coisa nova, tá? Amanhã eu vou fazer essa águia voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia e a levaram para um alto de uma montanha bem alto. O sol estava nascendo e dourava ali os picos das montanhas, os raios de sol. O naturalista ergueu a águia para o alto e lhe ordenou: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor, tremia como se estivesse experimentando uma vida nova ali, mas não voou. Então o naturalista segurou firmemente, bem na direção do sol, de maneira que os seus olhos, os olhos da águia, pudessem encher de claridade e ganhar essas dimensões de um vasto horizonte. Foi quando ela abriu suas asas potentes, se ergueu soberana sobre si mesma e começou a voar, a voar, a voar para o alto, e cada vez mais alto, voou e nunca mais retornou. Bom, minha gente, o que a gente abstrai desse conto famoso do livro e uma fábula do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha? Essa história ela traz evoca alguns sentimentos profundos na gente, de espírito mesmo,
coisas da realização humana mesmo, como o sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima em dificuldades, né? Quando a gente vê uma coisa muito complicada, que você entende que é praticamente insuperável, né? Quando a gente tem a criatividade diante de situações de que nos oprimem, né? Quando precisamos tomar uma decisão, enfim, né? Quando a gente precisa retomar a esperança, né? Que o nosso espírito é de águia e não de galinha. Só que a gente não pode se limitar, aí que está o grande X da questão nesse conto, nessa fábula. Nós não somos somente galinha ou somente águia. Como galinha, nós somos seres concretos, históricos. A gente nunca deve, jamais deve esquecer a nossa concretude para a gente viver nessa vida, né? Afinal de contas, nós não vivemos só de voos, de sonhos, de coisas inatingíveis, de voos altíssimos, mas também vivemos com o dia a dia da nossa realidade. Por isso que a gente tem que intercalar o nosso comportamento diante das situações, às vezes como águia e às vezes como galinha. Mas a gente jamais deve esquecer que nossa paixão indomável, nossa abertura, o nosso infinito, é essa nossa dimensão águia, né? Se nós não buscarmos o impossível, que é o lado águia, nós jamais conseguiremos o possível, que é o lado galinha. Então, cada pessoa, cada ser humano tem uma estrutura que se manifesta mais como águia em alguns e mais como galinha em outros, né? E nós que somos afrodescendentes, principalmente para os afrodescendentes aqui, essa parte da mensagem, nós temos essa questão muito forte de entender que nos fizeram pensar como galinhas, né? Nos fizeram pensar e nós nos tornamos muitas vezes como galinhas, mas nós somos águias, né? O povo negro foi escravizado e trazido para as Américas, para o Brasil, de uma forma compulsória, violenta, de uma forma que jamais vista no mundo. E isso nos fez, com o passar dos séculos, pensarmos que somos galinhas, né? Mas a gente não pode se contentar com os grãos que jogam nos nossos pés para a gente ciscar. Nós temos que retomar o nosso pensamento, né, da história como águias que somos, né? Então aqui a gente tem que ter esse equilíbrio dinâmico, sabe? Como ser humano, né? A história da águia e da galinha é um processo de personalização por qual todo ser humano passa. Nós não recebemos uma existência já pronta, já nascemos prontos, não. Não tem isso, nós vamos criando progressivamente ao longo da vida, né? É uma caminhada do ser humano, seja qual ser humano for. É uma viagem, né? É uma aventura na direção da própria identidade. Então, a gente tem que se recusar a ser somente galinha. Nós queremos ser também águias, que ganham altura, que projetam visões para além daquele galinheiro, né? A gente tem noção da nossa raiz, né? Do nosso chão. Nós temos plena noção do nosso lado galinha, né? Mas não às custas da copa das árvores. Nós temos plena consciência das nossas raízes, mas nós não podemos esquecer da copa das árvores, né? Das folhas que estão voltadas para o sol, para a chuva, para o ar, para o universo. Esse é o nosso lado águia, né? As águias, elas não desprezam a terra, pois é na terra que as águias encontram alimento, né? Elas andam na terra também, né? Mas elas não são feitas para andar na terra, elas são feitas para voar nos céus. Os bicos das águias não são feitos para
comer milho no chão. Elas são feitas para ir para as montanhas, para os picos das montanhas e lá encontrar seus alimentos. Tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje no nosso Contos da Gente, a fábula A Águia e a Galinha, de autoria do Leonardo Boff. Um grande abraço a todos, todas e todes e até um próximo Contos da Gente. Fiquem bem.